streaming. Só um bocadinho. Já está, pode ser. Ok. Pronto, então vou começar. Boa tarde. Desculpa, só uma nota ainda técnica, Andreia, desculpa. O Jorge vai entrar também pelas 2h20. Ele entra, não é preciso autorização para entrar. Não, não, não. Isso, desde que não tenhas metido essa opção, ele entra. Está bem, está a ter de Normalmente. falar. Pronto, então boa Ok, tarde. pronto. Obrigada, Andreia. Então, eu vou começar a apresentação. Também sou Ana Rita Londral, sou investigadora, na verdade, professora na Nova FCT, investigadora do CHRC e diretora do Laboratório Colaborativo Value for Health. Eu vou fazer depois também uma pequena apresentação, mas antes disso, gostava só de referir que a apresentação de hoje vai durar uma hora, porque houve aqui um mal-entendido de horários portanto, eu tenho mesmo que temos que limitar esta reunião a uma hora, mas dá para mostrar o que eu queria mostrar, e vai juntar-se também a esta apresentação o Jorge Santos, que é um cirurgião cardíaco, também investigador do CHRC, com quem, portanto, apresentar a equipa clínica e de investigação clínica com quem estamos a fazer este projeto que eu vos vou mostrar. Pronto. O tema, pediram para fazer o tema, é um tema assim talvez genérico e arrojado, mas eu gostava de também contar um bocadinho a história, também o contexto. Portanto, o Laboratório Colaborativo surgiu há 4 anos, com estes parceiros que estão aqui à vista. O grande objetivo dos laboratórios colaborativos é criar redes de colaboração entre a academia e a sociedade, portanto, empresas, setor público, e concretamente este laboratório tem como objetivo desenvolver soluções, serviços de saúde com foco na análise de valor, portanto, numa saúde baseada em valor, ou seja, em cuidados de saúde que são, obviamente têm valor, mas onde nós estamos a refletir metodologias para medir valor de um cuidado de saúde. Pronto, talvez seja assim mais fácil de explicar. E, portanto, eu diria que não é uma ciência nova, mas foi assim há uma tomada de consciência mundial de que, de facto, em prol da sustentabilidade dos serviços de saúde, é preciso pensarmos nesta questão de quais são os serviços que têm muito valor, quais são os serviços que têm pouco valor. E quando eu falo em serviços, não é só serviços, também produtos, também dispositivos, pronto, de uma forma geral, reduzirmos desperdício, encontrarmos esta função de valor, que também não é uma questão assim muito fácil, mas é por aí que nós estamos a trabalhar. E então, no início deste laboratório, nós quisemos fazer um projeto bandeira, não é? Um projeto que nos lançasse, e este laboratório foi fundado com a visão do professor José Fragata, que é cirurgião cardíaco, e que disse na altura, olha, venham, disse a estes parceiros, podem fazer algum teste no meu serviço, vejam o que é que querem fazer para lançar um bocadinho esta ideia de como é que nós podemos colaborar estes 4, a Nova, a CUF, a Fraunhofer e a Vodafone. Pronto, e nós, então, começámos um estudo de telemonitorização no Serviço de Cirurgia Cardíaca no Hospital de Santa Marta, em Lisboa. Qual era o objetivo inicial da telemonitorização? Era a hipótese que nós levantámos bom, a telemonitorização no período pós-cirúrgico vai evitar complicações, e o professor José Fragata dizia sempre, depois podemos se nós mandarmos o doente um dia mais cedo para casa, isso vai ter um valor enorme até para o hospital, não é? Se é menos um custo do doente em casa, do doente no hospital, menos uma estadia, o próprio doente também, ao ir para casa mais cedo, pode sentir-se melhor. Pronto, esta era a nossa hipótese.
E por isso nós usámos um equipamento que a Fraunhofer tinha, que tinha usado no projeto europeu. Portanto, não, tínhamos na altura 13, acho eu, 13 kits de telemonitorização, em que tínhamos um telemóvel com uma app, um medidor de pressão arterial, uma balança, um smartwatch. Pronto. Então, a ideia foi, bom, vamos usar isto para ver se de facto a telemonitorização tem ganhos para o doente, se de facto tem esse valor para o doente. E é disso que vamos falar, é desse projeto que vamos falar, que eu vos vou falar, eu e o Jorge. Pronto, aqui é o laboratório, mas a equipa do laboratório, portanto nós temos uma Assembleia Geral que é liderada pela Reitoria, pelo Sr. Reitor da Universidade Nova de Lisboa, um Conselho de Administração que tem um elemento de cada associado, um Conselho Consultivo, que neste momento é presidido pela professora Helena Canhão, e depois uma equipa operacional que até está já um bocadinho maior, aqui faltam alguns nomes, mas que são pessoas, é uma equipa multidisciplinar, investigadores, vários doutorados, pronto, tudo malta esperta e pronto, e estamos a desenvolver trabalho muito interessante nesta área. Desculpem, e um aspecto muito importante, muitos de nós somos investigadores do CHRC, e por isso é que eu também trago aqui este tema do Colab. Pronto, então este projeto nasceu desse estudo piloto, como eu contei a história, e entretanto depois nós candidatámos a um projeto FCT, aos projetos de SAIPA, que a meu ver, infelizmente, a FCT de lançar estas calls, que são, o de SAIPA era Data Science, eu vou dizer em português, Ciência dos Dados e Inteligência Artificial para a Administração Pública. Portanto, acho que a FCT lançou, penso que durante 3 anos, este concurso para consórcios entre a Administração Pública, portanto, serviços públicos e investigadores na área de Ciência dos Dados e Inteligência Artificial para criarem investigação ao serviço da Administração Pública. Pronto, então nós criámos esta ideia de um sistema inteligente para melhorar a segurança e a monitorização de doentes de cirurgia cardíaca, em que a Nova Medical School também é um parceiro e que se juntou a isto e é apoiado pela Vodafone. Então, explicar que, portanto, em cima nós estamos aqui a tentar ter gráficos bem claros, mas este ainda não é, acho que ainda não está assim tão bem conseguido, mas eu vou tentar explicar. Portanto, cá em cima é o 2019, portanto, era aquele estudo piloto que eu vos falei, em que nós pedimos, obviamente, desenhámos um protocolo de estudo, tivemos 35 doentes, 3 cirurgiões, 3 enfermeiros que se começaram a envolver, mas depois, no fim deste estudo piloto, tínhamos 24 enfermeiros inscritos na plataforma, portanto, o número de utilizadores aumentou muito, portanto, envolveu os restantes enfermeiros. E o desenho desse serviço de telemonitorização foi feito em colaboração com a equipa clínica e também com o feedback dos doentes, e nós desenhámos um serviço para um mês, portanto, o doente tinha alta, depois durante o mês fazia medições diárias, e depois, nos resultados, o que nós identificámos foram 210, portanto, este serviço com os 35 doentes, provocou ou explotou 210 ações devido aos alarmes e tudo, portanto as enfermeiras telefonam ao doente, pronto, há várias, estas ações têm várias características, ou telefonemas, ou marcação de consulta, ou ensinamento, muitas vezes são telefonemas só para fazer um ensinamento, portanto também caracterizámos esse tipo de ações. E depois a nossa ideia era medir o valor, e medir o valor, também para não entrar aqui em pormenor, mas medir o valor como nós estávamos a ver, na altura era outcomes e custos. Pronto. Então nós conseguimos com este estudo piloto ter como outcomes, observamos que os doentes se sentem seguros, portanto fizemos entrevistas aos doentes que usaram o sistema e é uníssono, todos se sentem seguros com esta ferramenta. Havia uma senhora que até a entrevista dizia, houve um dia que eu tive a tensão muito alta,
Mas eu disse logo à minha filha, não te preocupes que eles vão me ligar. E ligaram mesmo, dizia ela. Pronto, confirmando que, de facto, ela estava segura. Pronto. Depois, uma satisfação muito grande, porque os doentes também sentiam que tinham uma atenção especial, portanto, tinham ali uma ferramenta especial para serem melhor, mais monitorizados. Observámos, embora tínhamos uma amostra muito pequena, 35 doentes, mas comparando com doentes parecidos, com características parecidas, vemos uma tendência para a redução de incidentes críticos, ou seja, redução de complicações, pelo facto, porque nós aqui, como o doente está a ser monitorizado diariamente, pronto, observamos que as complicações são vistas precocemente, esta é a nossa hipótese, e ao ver precocemente evita complicações de ir ao hospital ou de reinternamentos. E depois também, na análise de custos, que eu já explicarei um bocadinho à frente, nós verificamos que é uma análise, a metodologia de análise de custos que fizemos é o Time Driven Activity Based Costing, que é uma metodologia baseada no tempo de utilização de recursos. E, portanto, permite-nos medir o tempo em que a equipa clínica esteve ocupada com os doentes que estavam em casa a serem telemonitorizados. Então, em resumo, o que nós encontramos foi que o doente recebe também mais atenção da equipa clínica, o doente telemonitorizado, do que os outros, não é? Os outros vão para casa, se tiverem algum problema, vão ao centro de saúde ou vão às urgências, e conseguimos medir com esta análise de custos, que já mostrarei mais à frente, que também a atenção, o sistema de telemonitorização permite aumentar a atenção que que a equipa clínica tem ao doente. Pronto, este foi o nosso estudo piloto e depois pusemos a hipótese, então, se os resultados indicam que a telemonitorização reduz os incidentes críticos, ou seja, reduz as complicações, então vamos pôr a hipótese de que, numa lógica de otimização de recursos, que este recurso, a telemonitorização, tem mais valor nos doentes com mais risco de complicações. É aquela hipótese de, bom, os doentes que não têm muito risco de complicações até podem não precisar deste recurso. Os que têm mais risco de complicações são mais apoiados quando vão para casa. Então foi aí que começou este projeto da FCT, da inteligência artificial, em que nós então desenhámos com a Fraunhofer um algoritmo de risco de complicações, ou seja, tentámos fazer uma identificação dos doentes que têm mais risco de complicações, com base nos dados que o próprio serviço tem, porque é um serviço que mede outcomes já há muitos anos. E, portanto, como tem uma base de dados com a caracterização dos doentes, nós conseguimos criar um algoritmo de risco. Então, a verde aparece o novo estudo clínico, já financiado pela FCT, em que nós usamos um preditor de risco para selecionar os doentes que usariam a telemonitorização. Portanto, os outros são standard of care e então concentramos o estudo nos doentes com maior previsão de risco de complicações. De resto, também pusemos a hipótese de que talvez o serviço de telemonitorização pudesse durar 3 meses, porque os doentes queixavam-se que muitos deles gostavam de ter continuado a medir, mas ao fim do mês, isto no estudo piloto, ao fim do mês tinham que entregar o equipamento de volta, mas muitos deles mostraram que gostavam de continuar e, portanto, estendemos para 3 meses, sendo que o reporte diário é no primeiro mês e depois o doente reporta uma vez por semana. Pronto, e depois também quisemos investigar em formas de dar um acompanhamento remoto, personalizado, mesmo depois dos 3 meses, e pronto, e até um ano, tentar perceber como é que nós podemos melhorar o acompanhamento ao doente. Então, este projeto eu não disse a duração, se calhar estava lá no slide, mas não referi. Portanto, o projeto começou em 2021 e termina agora. Pedimos uma extensão porque só agora é que interrompemos o recrutamento, ou seja, o recrutamento terminou em outubro e, portanto, nós ainda estamos a analisar os dados, vamos pedir uma extensão por mais 6 meses. No entanto, a data do projeto termina agora. Este projeto tem então três módulos, uma parte ligada aos dados, à recolha de dados e à monitorização dos dados, da plataforma de monitorização,
Outro módulo é esta parte da inteligência artificial, de machine learning, que é a partir dos dados, o desenvolvimento de modelos de risco, complicações pós-cirúrgicas, é disso que estamos a falar. E depois um terceiro módulo, que é todo o desenho de estudo e de análise de serviço para scale-up, ou seja, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena? Será que este de facto tem valor para os doentes e para as equipas clínicas? Pronto, todo esse estudo. E pronto, então desenvolvemos este trabalho. Eu vou mostrar alguns resultados. Temos a sorte de ter 4 investigadores neste projeto. Ana Martins, que é uma estudante biomédica em doutoramento, que está a investigar sobre como acompanhar melhor o doente naquele período já depois dos 3 meses da cirurgia, em que o doente tem que fazer ensinamento e tem que ser monitorizado de forma mais... pronto, já não é uma fase aguda, não sei, não estou a dizer muito bem se houver aqui médicos, que é possível que haja, se calhar não estou a usar as palavras certas, mas no fundo uma fase mais, vou dizer, crónica da doença, em que a pessoa depois tem que gerir a alimentação, o exercício físico, mesmo a parte da insuficiência cardíaca, que muitos têm. Depois temos o Jorge Santos, que não sei se já juntou ou se vai Sim, já me juntar. juntei. Olá, Olá, Jorge. boa tarde. Olá, Olá. Jorge. Pronto, o Jorge está aqui comigo a apresentar, e vai apresentar a parte do impacto do estudo clínico que fizemos. O Ricardo, que é da Fraunhofer, também é engenheiro biomédico, que está, através da Fraunhofer, que liderou o estudo de preditor de risco. E a Salomé Azevedo, que é também investigadora do CHRC, e o Jorge também, é investigador do CHRC, que está a fazer um estudo mais na lógica do serviço e de como é que estes serviços digitais devem funcionar e devem ser desenvolvidos. Pronto, na prática, não me vou estender muito, mas aqui neste gráfico vê-se o patient journey, não é? Nós temos o doente, temos dados. Este gráfico até foi desenvolvido numa lógica de dados, está bem? Depois o Jorge até mostra mais numa lógica de estudo clínico, portanto temos o doente que tem dados pré-cirúrgicos, dados da cirurgia ou da hospitalização e depois os dados de fora da hospitalização que se estendem até 1 ano. Portanto, a ideia é nós criarmos modelos de risco que, por exemplo, neste ponto, olham para a história da base de dados para a frente e veem qual é o perfil do doente que tem mais risco de complicações e, portanto, cria-se um modelo que permite prever o risco de um doente. Em termos de metodologias de desenvolvimento, nós, como eu disse, usámos um equipamento da Fraunhofer, que já tinha, e a conectividade da Vodafone. Simplesmente o que nós fizemos foi usar uma metodologia de Design Science Research também usámos ideias do Lean Startup neste sentido. Temos aqui um equipamento, queremos que funcione, isto para o estudo piloto, temos aqui um equipamento, queremos que funcione neste contexto, como é que vamos desenvolver para que funcione neste contexto? E, portanto, criámos esta metodologia iterativa em que fomos desenvolvendo, experimentando, vou desenvolvendo, experimentando, com o feedback também da equipa clínica. Aqui temos uma fotografia da Carolina, que foi investigadora no Colab, com as enfermeiras, a perceber como é que elas queriam visualizar a informação. Portanto, fizemos isso em formato colaborativo. E também um doente que foi o nosso primeiro doente, em que também deu feedback e pronto, e experimentou. A metodologia que nós usámos foi publicada, também esta metodologia que eu estava a referir, iterativa, com treino do doente também. Portanto, neste estudo de 35 doentes, neste piloto, nós tivemos uma adesão de 98%, adoção de 98%, ou seja, os doentes reportaram sempre, todos os dias, o que tinham que reportar, e portanto isso foi graças a um grande envolvimento da equipa clínica e a um grande envolvimento também
dos investigadores em dar literacia, quer à equipa clínica, quer aos doentes. Depois também usámos metodologias de Participatory Action Research para perceber também, enquanto o estudo corria, quais são as funcionalidades mais, a nível de plataforma, quais são as funcionalidades mais relevantes, como é que se desenvolve, que requisitos é que são importantes de vir a desenvolver. Portanto, estas metodologias participativas também queria dar aqui um foco especial, porque são de facto metodologias que são muito importantes de desenvolver, foram publicadas e que serviram de base para este estudo clínico que o Jorge já vai apresentar. Também nos dedicámos aqui, também por sugestão da equipa clínica, formas simples de interagir com os doentes. Portanto, temos formas de... Uma das questões era o doente precisava a equipa clínica precisava de uma fotografia da ferida, porque a infecção da ferida é um problema recorrente. Então, usámos formas simples com um chatbot em que o doente tira como uma selfie à ferida e envia. Depois, nessa janela temporal em que o doente envia, nós aproveitávamos para automaticamente reenviar uma mensagem de literacia, desenhada pela equipa de enfermagem. Portanto, criámos formas simples, e penso que inteligentes, de ajudar a que o doente possa reportar, mas também ter informação que lhe seja útil, portanto, servir um canal de comunicação. Também criámos aqui um trabalho, isto é só para lançar, se alguém tiver interesse, aqui no grupo. Como tínhamos as fotografias das feridas, depois fizemos uma tese de mestrado, ou acompanhámos uma tese de mestrado da Catarina, da Engenharia Biomédica, que fez um algoritmo para identificação automática de alertas de infecção da ferida. Pronto, este algoritmo está inicial, até foi publicado, mas precisamos trabalhar um pouco mais nisso. Mas pronto, também surgiu daqui desta ideia de como é que nós podemos gerar alertas automáticos que ajudem a equipa clínica a detectar, ou pelo menos a não ter que ver todas as fotografias do dia, mas a ver as fotografias que têm mais risco de infecção. Pronto, e assim muito rapidamente, o preditor de risco, só para explicar, eu acho que aqui talvez neste gráfico, neste esquema, acho que se percebe que é como é que nós estamos a usar isto em tempo real. Portanto, a Fraunhofer desenvolveu o algoritmo de risco, de complicações. Então o estudo, o recrutamento dos doentes foi feito com base na análise de risco. O cirurgião insere os dados do doente, o doente e os dados são submetidos a uma plataforma que tem o preditor de risco, e o preditor de risco devolve o risco do doente, se alto ou baixo. Nós tivemos alguns níveis, mas acabou por ficar mais simplificado, mas pronto, vamos evoluindo. Mas, portanto, usamos esta plataforma e a grande inovação deste projeto é, por um lado, os doentes estão a ser selecionados com base no algoritmo de risco para serem ou não elegíveis para usar um serviço de telemonitorização no período pós-cirúrgico, e esse algoritmo de risco está a funcionar em tempo real, em que o médico insere os dados do doente e recebe esse perfil. Pronto, assim, outros outputs do projeto, nós também estamos muito interessados estávamos muito interessados em estudar as experiências dos doentes e, portanto, fizemos alguns trabalhos, escrevemos um livro, o professor José Fragata é que tinha escrito, mas adaptámos o texto do professor Fragata para os doentes, de maneira a que fosse um guia para o doente, até tem algumas tabelas de autopreenchimento, no fundo, muito na área da literacia em saúde. Ganhámos o Prémio Nacional de Literacia em Saúde este ano. E pronto, aqui também mostramos aqui uma imagem de entrevistas que fomos fazendo ao doente. Por exemplo, perguntar ao doente o que é que para si é a telemonitorização, e este doente diz: é um processo que a pessoa utiliza através de um telemóvel para que outras pessoas noutros locais saibam o que a gente está a fazer. É como estar diante de umas câmaras de filmar, de uma gravação, e outros estão a ver. Ora, esta expressão
para quem está dentro da área, até pode ser, bom, ele sentiu-se invadido. No entanto, este doente gostou imenso da experiência. Mas isto, acho que está tudo por fazer. Esta análise também das entrevistas, nós precisamos ainda de trabalhar mais nesta análise mais qualitativa. Também lanço o repto de quem tenha, assim, no grupo do CHRC, experiência e gosto pela análise qualitativa, porque nós não temos essas competências ainda no Colab, mas acho que o material destas entrevistas é muito rico e poderíamos continuar a estudá-lo. E depois a parte de análise de serviço, antes de irmos para a parte do estudo clínico, na análise de serviço, o que estamos a ver é como é que nós mostramos, de facto, o impacto deste serviço de telemonitorização, além do impacto clínico que se pode ver no que o Jorge vai apresentar, ver ou não, mas como é que se pode ver o impacto da experiência do doente, o impacto também na equipa, não é? Na utilização de recursos de equipa, a equipa usa mais tempo para estes doentes, e também quais são os parceiros que têm que ser, no fundo o que nós queremos perceber é como é que este serviço digital pode ser escalado no futuro. Desculpem, vou passar aqui à frente, porque esta parte só da análise de custos. Nós usamos, como eu estava a dizer, o Time Driven Activity Based Costing, que é uma análise esta jornada não é a jornada real, também este pathway é só simulado, mas é só para mostrar como é que fazemos. Portanto, por cada sítio onde o doente passa, contabilizamos o tempo e depois o custo equivalente a esse tempo. E com esta metodologia, isto são dados iniciais, mas também para mostrar o objetivo de medir os custos é que também esta metodologia de custos permite identificar onde estão os recursos a ser utilizados. Nestes retângulos azuis, o que nós vemos é que os doentes com telemonitorização têm, isto é a mediana, mais 3 horas, desculpem, 7 horas de atenção da equipa clínica em comparação ao standard of care. Isto no primeiro mês pós-cirúrgico. Ou seja, a partir do momento da alta, o doente e no mês, logo no período do mês a seguir à alta, o doente telemonitorizado tem uma mediana de 7 horas de atenção da equipa clínica, ou seja, esta atenção pode ser o tempo que a enfermeira demora diariamente a ver o registro, para ver se há algum alerta, ou pode ser um telefonema de ensinamento, ou pode ser um telefonema de consulta, de teleconsulta, pode ser também um telefonema para marcar uma ida ao hospital, portanto, ou para verificar ou para ajustar a medicação, portanto, toda esta atenção que o doente telemonitorizado tem é um recurso extra que este serviço digital tem que contabilizar, e por isso nós estamos interessados em medir esta questão dos custos, porque nós temos que contabilizar que estes serviços digitais também implicam recursos especializados, mas, no entanto, permitem uma prevenção de risco que não é possível sem um sistema de telemonitorização, porque não é possível acompanhar muitos doentes desta forma, de formas tradicionais. E pronto, estes são um pouco os outcomes do projeto, temos alguns artigos, mas também para aqui não interessa muito, a equipa de investigação, e eu agora gostava de passar ao Jorge, que o Jorge é o investigador clínico aqui do projeto, que nos vai dar uma perspectiva também da investigação clínica. Jorge. Consigo compartilhar. Não consegue porque eu ainda não pus. Ok. Bem, então enquanto isto partilha, vou-me apresentando. O meu nome é Jorge Santos, sou cirurgião cardíaco no Hospital de Santa Marta. Atualmente sou também estudante de doutoramento na primeira edição do doutoramento em Ciências da Saúde da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, e a minha tese de doutoramento está ligada também ao valor em saúde após a cirurgia cardíaca, e uma das componentes que faz parte é toda esta parte da melhoria dos outcomes
pós-cirurgia cardíaca. Conseguem ver a minha tela? Seguimos, sim. Ok, perfeito. E então, aquilo que eu vos venho falar é um pouco qual a justificação clínica e importância clínica deste deste nosso projeto e a operacionalização, como é que isto funciona, na prática. Antes de mais, perceber que as complicações após cirurgia cardíaca ocorrem, não é? E são até relativamente frequentes. Sabemos que não estão limitadas ao período de hospitalização e que este risco se vai estender principalmente ao primeiro mês pós-operatório, mas o grande risco é nos primeiros 3 meses pós-operatórios, o que também efetuou a nossa decisão de estender o seguimento do primeiro mês que trabalhámos no projeto piloto, depois para os 3 meses, quando embarcámos no projeto que depois teve o financiamento da FCT. Também sabemos que cerca de 30% dos doentes vão necessitar de reinternamento no primeiro ano após o operatório e, por isso, o burden das complicações é algo relevante após cirurgia cardíaca. Sendo que as principais razões para os doentes serem reinternados são, então, a insuficiência cardíaca descompensada e arritmias, sendo que a fibrilação auricular é a principal dessas arritmias, complicações respiratórias, nomeadamente pneumonia e derrame pleural, e a infecção da ferida operatória, a mediastinite. Em termos, como é que isto pode ser melhorado em termos de seguimento pós-operatório e prevenção secundária? A altura do internamento e da cirurgia propriamente dita é uma altura ideal para introduzirmos terapêutica médica optimizada, mentalizarmos os doentes para modificações de estilo de vida e também praticar ensinos de adesão e cumprimento da medicação, que é algo que os doentes tendem a ter alguns déficits. Sabemos também que o cumprimento da medicação recomendada pelas recomendações internacionais pode reduzir de forma significativa a mortalidade e, infelizmente, há uma baixa percentagem de doentes após cirurgia cardíaca que cumprem certinho todos os medicamentos recomendados pelas guidelines. E também o seguimento é importante para percebermos que a qualidade de vida dos nossos doentes vai aumentando principalmente nos primeiros 3 meses após a cirurgia e depois mantém-se estável durante o primeiro ano. A telemonitorização, como já todos sabem, então um processo automatizado de transmissão de dados sobre o estado de saúde do doente, onde ele está, em casa, não é? Para o local da prestação de cuidados de saúde, onde são os profissionais que querem saber como é que o doente está em casa, versus a ausência de possibilidade de saber, a não ser que o doente telefone a dizer que houve alguma intercorrência. E no período pós-alta permite então maximizar os resultados das intervenções que nós fazemos. A saúde está alicerçada em 3 pilares de avaliação, não só, desde logo, a eficácia clínica, não é? Perceber se isto melhora ou não os resultados dos nossos doentes, depois de que forma é que estas intervenções são custo-efetivas e também de que forma é que a satisfação do doente é impactada com a utilização da tecnologia associada aos cuidados de saúde. Existem já vários programas de telemonitorização em variedíssimas áreas, como seja insuficiência cardíaca, DPOC, diabetes, glaucoma, infarto agudo do miocárdio, doenças psiquiátricas, e muitos destes programas demonstraram eficácia na diminuição da mortalidade e reinternamentos, aumento da satisfação dos doentes, diminuição da ansiedade relacionada com os cuidados de saúde e diminuição dos custos associados aos cuidados de saúde, principalmente porque diminuem a necessidade de deslocação dos doentes para o contexto dos cuidados de saúde e, como tal, gera uma poupança não só para os doentes, como para o sistema de saúde. Em Portugal, hoje em dia, só existem 3 programas de são o da DPOC, o da insuficiência cardíaca e o do infarto, mas que nem todos os centros hospitalares, nem todas as ARS têm verbas e programas em prática. Em relação à cirurgia cardíaca, não existem programas de telemonitorização em cirurgia cardíaca e aí foi então o gap que nós encontramos, não é? Para justificar a realização de um estudo de implementação de um projeto de telemonitorização num serviço de cirurgia cardíaca. Sendo que os nossos objetivos, então, eram a vigiar e detectar complicações durante os primeiros 3 meses após a cirurgia e
perceber que tipo de ações clínicas é que eram tomadas pela equipa durante o período de telemonitorização. Não ver até esta tecnologia apenas como uma via de um sentido, mas perceber que o sentido, não é? O doente fornece-nos os dados e nós temos e podemos afetar e influenciar o curso do doente no seu pós-operatório, não é? Por isso, não só percebermos o que é que o doente nos transmite, mas aquilo que nós transmitimos de volta. E para além disso, como objetivos secundários, tínhamos a avaliação da satisfação dos doentes com o programa de telemonitorização. Esta apresentação que estou a falar é então sobre o nosso projeto, o CardioFollow, foi então financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, sendo que o nosso período de recrutamento durou de março de 2022 até setembro de 2023. E este período de apresentação preliminar de resultados que vos vou falar é desde março de 2022 até junho de 2023, para dar então o intervalo dos 3 meses dos doentes que já cumpriram o seu programa de telemonitorização completo para conseguir apresentar dados mais reais. Então, basicamente, como é que isto funciona? Temos então os doentes submetidos a cirurgia cardíaca no nosso serviço, que vão ser avaliados pela equipa clínica, nomeadamente eu e as enfermeiras, para perceber se os doentes conseguem participar no nosso programa, isto é, se sabem ler e se têm capacidade de utilização dos dispositivos da Internet of Things. Após esta avaliação, os doentes são aqueles que foram selecionados e capazes de potencialmente poderem participar no nosso estudo, são então introduzidos no nosso algoritmo de previsão de risco, já foi aqui falado, que inclui variáveis pré-operatórias, intraoperatórias e pós-operatórias dentro do internamento hospitalar, nomeadamente complicações neurológicas, cardiológicas, respiratórias, renais, etc. Características da cirurgia, quer seja o tipo de procedimento, a duração, a utilização ou não de circulação extracorporal e a duração da utilização, e as variáveis pré-operatórias, tudo o que seja fatores de risco cardiovasculares ou outros que os nossos doentes possuam. O nosso algoritmo dá-nos uma probabilidade dos doentes desenvolverem complicações e, para além disso, também dividia os doentes em 2 grupos. Primeiro, e de forma aleatória, tínhamos os grupos que iriam ser seguidos pelo follow-up standard, que já vamos ver à frente exatamente o que era, e temos então o outro grupo, para nós é então o mais interessante, não é? O grupo do follow-up standard, a que associamos então o programa de telemonitorização. De salientar aqui desde já que a telemonitorização serve como um add-on àquilo que já existe previamente, não é um braço totalmente novo. Okay? Utilizamos a tecnologia como adicional ao programa de follow-up que já existe em prática no serviço. Só reforçar, lá está que o algoritmo de previsão de risco utiliza então a inteligência artificial para a estratificação dos nossos doentes. É nesta altura em que os doentes são selecionados e são selecionados para o grupo de telemonitorização que é feita a entrega do kit e são feitos os ensinos. O kit é constituído por um telemóvel, um smartphone com uma aplicação própria desenhada por nós, optimizada por nós, em que o doente tem que responder a 6 perguntas sobre sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, tem que tirar uma fotografia à ferida operatória e depois, com os outros dispositivos, nomeadamente uma balança, tem que se pesar, tem que medir a tensão arterial e tem também um relógio que monitoriza o número de passos diários dos nossos doentes e assim conseguem perceber como rapidamente temos aqui uma grande quantidade de variáveis para monitorizarmos os nossos doentes. Este kit já existia previamente da Fraunhofer e nós adaptámos à nossa realidade. Ele era utilizado para doentes com insuficiência cardíaca e nós adaptámos à realidade da cirurgia cardíaca, de modo a ser mais específico para as nossas necessidades. E os doentes eram, então, feito o ensino, existia uma minuta onde estava tudo explicado, passo a passo, como é que os doentes deviam fazer diariamente. Isso era ensaiado com as enfermeiras numa primeira vez, e depois o doente levava essa ajuda para casa para todos os dias fazer as medições, que eram feitas todos os dias de manhã, de modo a que essa informação fosse transmitida para o hospital, onde há todos os dias uma enfermeira que
tem acesso à plataforma e juntamente comigo, neste caso o médico, que víamos o que é que tinha acontecido a todos os doentes, quais é que eram os alertas gerados e quais é que eram as ações necessárias de tomar. Para perceber que o percurso do doente submetido à cirurgia cardíaca não se esgota na alta e estende-se até ao primeiro ano pós-operatório. Sendo que no nosso follow-up standard aquilo que temos é um follow-up médico, com consultas, ao primeiro, terceiro, sexto e 12º mês pós-operatório, e também um follow-up de enfermagem. E este follow-up, em conjunto, é único a nível nacional. Não há mais nenhum serviço de cirurgia cardíaca que o faça em Portugal. Temos uma enfermeira dedicada todos os dias, das 8 da manhã às 4 da tarde, a fazer seguimento de doentes, onde são feitas entrevistas ou presenciais ou por via telefónica, onde são feitos ensinos, são perguntadas alterações de estilo de vida, características do exercício físico dos doentes, avaliação e cuidado com a ferida operatória, hábitos alimentares, adesão medicamentosa e também aplicação de questionário de qualidade de vida. Inicialmente, quando começou este programa, era o SF36 e desde 2019, 2020, que trocámos para o EQ 5D, 5L. E isto é aquilo que é o follow-up standard no nosso serviço, que é bastante diferente daquilo que será o follow-up standard de um doente submetido a cirurgia cardíaca em Portugal ou até mesmo noutros países. E então, o que é o follow-up no grupo da telemonitorização? Tínhamos na mesma, exatamente os mesmos momentos de follow-up por parte da equipa médica e da equipa de enfermagem e acrescentamos então as medições diárias com os nossos dispositivos no primeiro mês pós-operatório, que depois passam a medições semanais entre o primeiro e o terceiro mês pós-operatório. Claro está que se por alguma razão houvesse algum alerta entre o primeiro e o terceiro mês que justificasse um novo seguimento mais apertado, os doentes voltavam a ser seguidos periodicamente durante todos os dias, em vez de semanalmente. O nosso outcome primário era então os incidentes críticos reportados pelos doentes e medidos pela equipa clínica, e os outcomes secundários eram então complicações, quer seja reinternamentos, consultas não planeadas, mortes, etc., adesão ao programa, interações entre a equipa e os doentes telemonitorizados, custos do programa e satisfação dos doentes. Neste momento, os dados que vos trago não são sobre todos estes outcomes, mas apenas sobre alguns deles. Em termos de resultados, características bases da nossa população, como já foi referido antes, nós recrutámos 182 doentes, 102 para o grupo do follow-up standard, 80 para o grupo da telemonitorização. Aqui temos ainda um conjunto parcial destes doentes, mas podem ver que, graças ao nosso algoritmo de risco, conseguimos equilibrar de forma bastante boa as características dos nossos doentes entre os dois grupos, sendo que não havia diferenças nas características basais em relação aos perfis de risco. Vocês até veem aqui pelo score de risco dos nossos dois grupos, que é praticamente igual, ok? Em termos de resultados clínicos, o número de incidentes críticos, quer no grupo da telemonitorização, quer no grupo do follow-up standard, são bastante semelhantes, sendo que a complicação mais frequente de todas foi a infecção da ferida cirúrgica. Depois tivemos 3 óbitos, necessidade de um reinternamento no grupo do follow-up standard, de reoperação, isto muito associado a infecções da ferida cirúrgica em ambos os grupos. Aqui, a complicação da alteração de ritmo apenas foi detectada no grupo da telemonitorização, porque apenas estes doentes têm então o relógio que não só mede os passos, mas também é capaz de detectar variações na frequência cardíaca ao longo do dia e que detectou alterações de ritmo em 3 doentes, algo que não estava presente, ou pelo menos não somos capazes de detectar e avaliar no grupo do follow-up standard, e outro tipo de complicações. Em termos de ações tomadas pela equipa clínica, como podem ver, a maior parte, mais de 80% das ações que nós tomamos estão relacionadas com a educação do doente, okay? Quer coisas básicas de cuidados com a ferida, cuidados com a medicação, cuidados com a alimentação, etc., o que seja. Também tivemos alguns problemas técnicos, como seria de esperar, não é? Mas à volta de 8% das ações tomadas. Tivemos que fazer ajustes de medicação em cerca de 4% das vezes.
antecipámos a consulta em 7 doentes e fizemos outras alterações de cerca de 3% das ações tomadas. Mas, lá está, a maior parte destas ações são então de educação para a saúde. E, como podem ver, não houve diferenças significativas na detecção de complicações entre os dois grupos, não é? O que em termos clínicos, mostra que a telemonitorização é pelo menos tão eficaz como o follow-up standard. Em termos de custos, isto ainda derivado do nosso estudo piloto, mostra-nos que o custo é incrementado pela telemonitorização, principalmente devido à utilização de recursos humanos, como foi mostrado anteriormente na apresentação anterior pela professora Ana Landral. Os doentes que estavam no serviço de telemonitorização necessitavam de muito mais atenção por parte da equipa clínica, e é isso que acaba por justificar muito mais o aumento do custo com estes doentes. No entanto, este custo acaba por ser amortizado com a detecção precoce de complicações e o tratamento precoce destas, que ao tratarmos numa fase mais precoce, faz com que o tratamento seja, teoricamente, menos custoso, e isso é uma hipótese em que ainda estamos a trabalhar e que iremos apresentar resultados mais à frente. Pronto. E por isso houve, em média, um incremento de custo com a tecnologia cerca de 200 euros por doente. Em termos de satisfação, ambos os serviços, os doentes demonstraram satisfação com aquilo que lhes foi feito, não é? Este inquérito de satisfação era feito ao fim dos 3 meses do programa de telemonitorização, e naqueles doentes que não tinham tido o programa de telemonitorização também na mesma altura, de modo a que pudéssemos ter uma comparação de como é que era a satisfação em ambos os braços do nosso estudo. Os doentes telemonitorizados têm maior satisfação com o serviço e também se sentem melhor acompanhados, e estas duas características de forma estatisticamente significativa. E também cerca de mais de um quarto, entre um quarto e um terço dos doentes do grupo do follow-up standard preferiam ter sido seguidos de forma mais apertada, o que, lá está, contribui tudo para a maior segurança que os doentes sentem quando estão no nosso programa. Para além disso, os doentes do grupo do follow-up standard têm a maior tendência para dizer que este serviço interfere com a sua rotina diária, também de forma estatisticamente significativa. A nossa hipótese é que os doentes do grupo de telemonitorização incorporam a telemonitorização e as suas medições diárias na sua rotina. Peço desculpa. Estão altamente motivados para o cumprimento de todas as medições, todos os dias. Enquanto os doentes que estão em casa no follow-up standard estão na sua vida normal. E, de vez em quando, as enfermeiras ligam-nos para fazer as perguntas, para fazer os ensinos, para aquilo que seja necessário. E isso acaba por interferir muito mais com a rotina diária dos doentes versus já estarem incluídos numa medição diária de resultados. Peço desculpa. Em termos de discussão, não detectámos diferença clínica nos resultados entre os dois grupos, muito provavelmente também devido à baixa incidência de complicações que tivemos na nossa amostra, e também limitado pelo tamanho da amostra ainda não estar completo. Utilizámos então um algoritmo de risco baseado em inteligência artificial, que nos permite selecionar doentes com maior potencial de complicações e que tem o potencial de ser aplicado a todos os doentes, não é? Mas que permita a aplicação da tecnologia de telemonitorização e dos recursos a doentes com maior potencial de utilização de serviços de saúde, de modo a identificar precocemente quais aqueles que vão beneficiar mais do nosso serviço, para que depois o benefício seja maior. O grupo de telemonitorização apresenta uma tendência para uma maior taxa de detecção de complicações. No entanto, isto provavelmente está devido a um seguimento mais apertado e uma monitorização de mais variáveis, como vimos. E houve um grande número de intervenções de equipa clínica no grupo da telemonitorização, sendo que a maior parte delas foram educacionais, promovendo o aumento de literacia e saúde dos nossos doentes. Numa fase inicial, o serviço de telemonitorização, claro está, apresentará um aumento de custos por doente. No entanto, apresenta um potencial de redução de custos ao detectar precocemente as complicações, evitando internamentos, sendo que isso ainda estamos a trabalhar sobre esses dados.
e poderá, eventualmente, substituir consultas de rotina e evitar deslocações desnecessárias, diminuindo também os custos, quer para os doentes, quer para o sistema. Os doentes ficam altamente satisfeitos com a utilização deste serviço, têm uma alta taxa de aceitação e uma alta taxa de recomendação e consideram que o impacto que tem no seu dia a dia, em termos de tempo ou de incómodo, é extremamente baixo. Estes programas de telemonitorização podem ser então usados para maximizar ganhos em saúde e para prevenção secundária. Em termos de conclusão, este programa é algo inovador, não só a nível nacional como internacional, com potencial de replicabilidade noutros serviços de cirurgia cardíaca, sendo que, claro está que o nosso outcome de risco, o nosso algoritmo de risco é adaptado aos nossos doentes, à nossa realidade, foi feito com dados escolhidos numa base de dados dos 8.000 doentes que foram operados no nosso serviço nos últimos 15 anos. Temos uma abordagem multidisciplinar e integrada, não só entre o centro hospitalar, como a universidade, como também os stakeholders tecnológicos, como a Fraunhofer, a Vodafone, entre outros. A telemonitorização é então um método feasible e seguro de seguimento de doentes após cirurgia cardíaca, permitindo um maior acesso aos cuidados de saúde com abordagem integrada, permitindo alocar recursos com base em valor e pode ser uma ferramenta para reforçar a educação dos doentes no período pós-operatório e na prevenção secundária. E, finalmente, os doentes telemonitorizados recebem cuidados mais individualizados e têm múltiplas interações com a equipa clínica, reforçando a literacia em saúde e a segurança e a satisfação dos doentes. E era isto que eu tinha para vos apresentar. Não sei se alguém tem dúvidas. Infelizmente, eu estou neste momento a ajudar numa cirurgia, interrompi para vir fazer esta apresentação e vou ter que voltar. Por isso, não vou conseguir continuar aqui convosco mais tempo. Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão que eu possa esclarecer, encontro-me desde já à vossa disponibilidade, para o fazer. Obrigada, Jorge. Mas não percebi, o Jorge ainda consegue responder alguma pergunta ou não? Se me fizerem agora, nos próximos 2, 3 minutos, consigo responder. Estou no meu par, está aí de mão no ar, força. Ora viva, bem, antes de mais, felicitar o grupo e gostei imenso enfim, de assistir e acho que é uma iniciativa que vai ter sucesso seguramente, aliás os outcomes vão nesse sentido. A questão que se coloca é, em primeiro lugar, a cardiologia e a cirurgia cardíaca é altamente motivadora para este tipo de intervenção. Se isto for enfim, transposto para outros contextos clínicos, não sei se terá a mesma adesão da parte dos doentes, porque os doentes após cirurgia cardíaca sentem-se muito fragilizados e, portanto, precisam de cuidados que são que os motivam a aderir a qualquer ajuda adicional em relação àquela que já têm. E depois, outra dúvida que eu tenho é, uma vez que isto abandona o contexto da investigação clínica e passe para a prática clínica, como é que se sustenta? Portanto, porque esta monitorização é cara e portanto, tem aqui desafios que têm a ver com a forma de pagamento, quer dizer, se os doentes tiverem que pagar este tipo de intervenção, como é que reagirão? Querem pagar para ter isto ou não? Essa é outra questão que eu colocaria. Mas muitos parabéns, acho que este estudo é de uma enorme, enfim, atualidade e utilidade também para todos nós. Jorge, queres responder? Queres responder? Nós, neste momento, ainda não temos grande solução para o que será o futuro quando abandonarmos esta parte financiada, não é? Da interação com o Colab e com o projeto com a FCT, mas os doentes aderem muito bem e alguns deles estariam mesmo dispostos a pagar para ter o kit, não é?
que permitiria depois o seguimento por nós, não é? No entanto, sabemos que nós prestamos cuidados a uma população com baixa literacia, com baixos recursos e que muito poucos provavelmente teriam a capacidade de o fazer, não é? Também é algo que, eventualmente, possa ser negociado e apresentado aos decisores, não é? Nomeadamente à SPMS, para perceber até que ponto o próprio sistema está disposto a financiar soluções como estas, que se podem, e que nós esperamos que se demonstrem, capazes de promover poupança, não é? Claro está que o custo inicial é importante, mas nós acreditamos que tudo isso é amortizado por todo o custo que nós conseguimos poupar com esta abordagem, não é? E é isso que nós esperamos que seja um resultado importante do nosso projeto para, com mais força, conseguirmos convencer a tutela que isto é algo que deve ser posto em prática, assim como já existe o programa da insuficiência cardíaca e o programa da DPOC, não é? São financiados no contrato de programa dos hospitais. E não há nenhuma razão, tendo este projeto chegando a bom resultado e a bom porto, não há nenhuma razão para que não haja uma rúbrica do projeto de telemonitorização de cirurgia cardíaca num contrato de programa hospitalar do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, não é? É isso para aquilo que nós também trabalhamos, sim. Eu também vou ser um bocadinho provocadora, professor Nuno Par. Eu não sei quanto é que custa uma cirurgia cardíaca, mas 200 euros deve ser muito barato para o bolo Sim, total. sim, sim. Portanto, a ideia de que a tecnologia é cara também é um preconceito que nós muitas vezes temos, socialmente nós temos esse preconceito. Preconceito neste sentido, como o Jorge dizia, é porque temos que ter também, ou estamos a tentar defender, não é? Temos que ter, é nós neste projeto estamos a tentar defender essa questão mais preventiva do custo, que é, eu acho que o grande drama é que quem paga o custo de uma complicação provavelmente não é o Hospital Centro Hospitalar de Lisboa Central, há de ser o hospital que recebe o doente de urgência, não é? Mas numa lógica de sustentabilidade do sistema de saúde, eu acredito que este tipo de sistemas poupam ao SNS, porque são mais preventivos, nós estamos a investir na prevenção. Eu não tenho dúvidas disso. Portanto, mas a intervenção do Jorge Santos foi no sentido de até de me suscitar outra dúvida, que é, vocês estão a medir a poupança em valor ou não? E por outro lado, voltando ao princípio da minha intervenção, uma coisa é a adesão dos doentes num contexto de pós-cirurgia cardíaca, outra coisa é como é que isto se transpõe para outras áreas menos, em que os doentes estão menos fragilizados, porque a adesão aqui é inquestionável. Portanto, qualquer doente num pós-cirurgia cardíaca gosta de ter este tipo de apoio. Agora, como é que isto é extrapolável para outras áreas em que os doentes são menos frágeis, é a pergunta que eu coloco. Bom, eu para já gostava que todos os serviços de cirurgia cardíaca usassem este tipo de tecnologia. Em relação aos outros tipos de patologia, eu acho que passa muito também por identificação de quais é que são os hard outcomes que se querem monitorizar, não é? Claro, e claro está, nós não dizemos que este tipo de tecnologia deva ser aplicada a todo o tipo de patologia, porque nem todos beneficiarão, não é? Nós aqui, claramente, encontramos um gap de necessidade e vontade, não é? De todos os elementos, desde os doentes à equipa clínica, aos stakeholders que queriam participar, mas que lá está, que não, eu não acredito que seja possível criar programas de telemonitorização para todas as patologias, não é? Até porque a maior parte deles não será custo efetivo, não é? E enquanto aqui temos um grande potencial de demonstrar custo-efetividade. E quando pergunta se estamos a monitorizar também essa parte da poupança, sim, fazendo a abordagem do TABC, continuamos a monitorizar os custos do nosso programa, os custos das complicações, de modo a percebermos como é que isto pode ser custo-efetivo o nosso programa de telemonitorização. Sim. Pois, No porque nós nosso, é só fazer uma chega que nós, no projeto piloto, demonstramos que o serviço de telemonitorização tinha um potencial de poupança de 1.600 euros por doente.
versus os 200 euros de investimento inicial. Ok? O que Já já é é. uma resposta, essa já é uma resposta a uma dúvida que eu coloquei muito concreta. Eu não gosto de personalizar as coisas, mas penso que sabem que eu sou alergologista e que vejo muitos Sim. doentes com asma, onde nós temos um problema de adesão à terapêutica que é complicado. É uma doença crónica e eu não tenho dúvidas nenhumas de que também aqui seria muito fácil demonstrar ganhos financeiros para o sistema. Se os doentes crónicos como estes, portanto, tivessem um sistema de telemonitoração à disposição. Mas eu acho que é enfim, acho que o vosso estudo tem muito, muito valor e não estou nada arrependido de ter despendido o meu tempo para vir cá espreitar. E, portanto, Obrigada. Muito obrigado, muito muito obrigado. obrigado. Então, eu vou ter que me Vai, despedir. vai, vai. Adeus, adeus, obrigado. Até à próxima. Adeus. Pronto, e nós também despedimos-nos, não é? Estamos aqui só. Pronto, só uma nota que de facto eu acho eu defensora da saúde digital e destas formas de monitorizar e também de utilizar uma nova forma de viver a saúde, os cuidados de saúde. O que eu acho que de facto para nós é um desafio neste estudo é percebermos percebermos o potencial da prevenção versus gastos em saúde, não é? Isso acho que é um desafio para todos nós. É sempre difícil convencer os stakeholders Pagar da prevenção, poupança, exatamente. É sempre difícil, mas pagar poupança. mas eu acho que, portanto, este tema do digital em saúde é um tema muito atrativo agora, muito apelativo, portanto, os hospitais, os decisores, os gestores estão muito atentos e muito disponíveis, penso eu, para olhar para estas soluções como o futuro. E eu parece-me que isto é inevitável, portanto, é muito bom que esteja um grupo do CHRC muito envolvido em iniciativas deste género, porque vão ter sucesso, de certeza, não tenho dúvidas nenhumas. Muito bem. Bom Natal. Bom Obrigada. Natal, boas festas para todos. E pediram para avisar que não há marcação para a próxima reunião para as próximas CHRC Talks, que serão marcadas seguidamente, está bem? Ou posteriormente. Sim, senhor. Está bem? Pronto. Está o Muito recado. bem. Obrigada. Adeus, obrigado eu. Adeus.